através desses descontos indevidos no INSS há anos e que foi elevado a um patamar gigantesco a partir da posse do presidente Lula em 2023, onde o ambiente ficou mais favorável, fica todo mundo fingindo que não está vendo, porque a obrigação do ministro era, mesmo que fosse uma apenas reclamação, ir verificar o que estava acontecendo. Primeiro é o seguinte, vamos deixar claro, né? Porque fica todo mundo falando associações, entidades, como diz o Paulo Pavinato, mas são sindicatos. Associações de sindicatos e sindicatos que estão lesando os aposentados através desses descontos indevidos no INSS há anos e que foi elevado a um patamar gigantesco a partir da posse do presidente Lula em 2023, onde o ambiente ficou mais favorável, fica todo mundo fingindo que não está vendo, porque a obrigação do ministro era, mesmo que fosse uma apenas reclamação, ir verificar o que estava acontecendo para verificar se estava tendo ou não fraude desse tipo. E ele não fez. Então aí você encontra um ambiente favorável, mas são sindicatos que apoiaram o atual governo e que no atual governo essa fraude passou de todos os limites, alcançando aí, me parece que já está chegando a 8 bilhões, mas com certeza mais de 6 bilhões de reais. Segunda coisa, a manifestação do presidente Lula em cadeia nacional mostra o que ele é, um fujão. Ele fugiu das manifestações do Dia do Trabalhador, porque o ano passado foi um fiasco. Essas mini infestações, né, Marcelo Bello? São mini infestações da esquerda. Hoje aqui na Paulista também um fiasco, essa mini infestação. E ele fugiu desse momento que é tradicional, a presença dele, né, junto aos sindicatos. Por quê? Justamente por causa do escândalo. Não é não. A Érica Hilton, ela falou que o fracasso das comemorações do 1º de maio se deve à presença de Lady Gaga no Rio de Janeiro. Eles esqueceram de combinar com a Lady Gaga, a mini infestação do 1º de maio. É verdade, ela falou. Ela falou. A não ser que ela esteja escondendo alguma coisa, mas ela falou isso. Agora, então ele como um fujão, ele tinha que fazer algum pronunciamento em cadeia nacional. Agora, todo esse esquema de corrupção, as pessoas beneficiadas, as entidades, os sindicatos beneficiados são pessoas ligadas aos movimentos de esquerda ou ao centrão. E isso não vai passar batido, não está passando batido nem pela mídia tradicional que costuma passar pano para o governo federal. Até eles estão dizendo que o presidente nem tinha como participar das manifestações de hoje, porque ele ia falar o quê? Ele ia se encontrar com os sindicatos para falar o quê? Que vocês estão roubando? Vocês roubaram? Então, ele ficou nessa saia justa e esse pronunciamento dele só atinge 2 tipos de pessoa, que é aqueles que se beneficiam do governo de alguma forma e, portanto, são cúmplices em toda essa roubalheira que sempre tem quando o governo do PT assume. Não estou falando só do governo federal, isso aconteceu no estado de Minas Gerais, quando o ex-governador Pimentel foi governador, deixaram o estado quebrado, por onde o PT passa é terra arrasada. Então, ou são as pessoas que se beneficiam dos esquemas de corrupção do PT, ou são os débeis mentais que acreditam nos contos da carochinha e não têm o mínimo de percepção do que está acontecendo e acreditam em tudo que essa criatura fala. Que, segundo a imprensa peruana, também é um corrupto. E a Lady Gaga, hein, Janaína? Vocês não vão ver a Lady Gaga? Claro que não, né? Será que o Luciano Huck vai virar a Lady Gaga? Com certeza. E Angélica vão de Se ela não gagueja, por que a Lady Gaga? Ela pergunta. É uma boa pergunta. Bom, vamos lá. Quero Lula lá, na cadeia nacional. E aí, seus comentários, Janaína? A gente tem que lembrar que o Sindinap, né, o Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas Idosos, ele tem como vice-presidente o irmão de Lula. Então, isso já traz um bom indício para a gente do porquê que tudo isso está acontecendo e o porquê também, porque fica aqui a questão, se o ministro
adia por 6 vezes consecutivas o julgamento, será que ele está cobertando alguma coisa? Tem alguma probabilidade disso, meu amigo Marcelo? Então fica aqui o questionamento, como a gente já conversa sempre, a relação, a quebra de relação que há com o povo e hoje com o presidente Lula. E ele tem que lembrar o ditado popular. Ministro do TCU, tem medo quem tem? Por favor. Mas só que o presidente Lula não sabia que tinha um irmão, Não, ele viu? nunca sabe. O irmão é do amigo dele. Ele não sabia que tinha um irmão. O irmão é do amigo dele. É muito bom. Então, o careca do INSS tem tirado o sono de uma boa parte. O careca do INSS, o careca do TCU, o careca do STF. O Antônio Antunes, né, que comandou um esquema de 53 milhões de associações e instituições que descontaram irregularmente mais de 6 bilhões de reais dos aposentados. Então, isso é realmente uma vergonha. Eu não sei, é uma vergonha numa proporção, porque é você retirar dinheiro de quem trabalhou a vida toda, de quem se dedicou a construir esse país. E chega num momento em que essa pessoa quer tranquilidade e é assaltado pelo próprio governo, que deveria protegê-lo, tutelar seus direitos, realmente é uma vergonha enorme. E o presidente Lula, no seu discurso, ele não conseguiu comunicar nem com o trabalhador, tampouco com o gerador de emprego. Vejam vocês, ele apresentou na parte do empreendedorismo, falando com quem gera emprego e renda, falando do MEI, e do Simples Nacional, que foram conquistas de outros governos que não o dele. Então a gente começa então a perceber a falta de visão e de perspectiva de um país que verdadeiramente possa oferecer uma visão de esperança para os brasileiros e obviamente que esse escândalo do INSS é a ponta do iceberg de toda a revolta e indignação que o brasileiro sente hoje. Professor Sono, será que a Janja vai se encontrar com a Lady Gaga? É bem possível, eu não descartaria, porque ela não tem nenhum tipo de critério ou meios de medir as suas ações. Ela age da forma que ele vê na telha. E o seu marido diz o seguinte, que ela pode fazer o que ela quiser, como ela quiser, onde ela quiser. Ou seja, quando você tem alguém que dá esse tipo de... Se a Lady quiser, ela engasga. Faz o que ela quiser. Então é até possível que faça, mas é interessante, eu vejo uma certa coerência do Lula não ter participado desses eventos. É o Dia do Trabalho. O que ele vai estar fazendo lá? Não tem nenhuma referência em relação a ele. Porque quem está fazendo evento é sindicato também. Não tem nenhuma referência. Não tem nenhuma referência. Então ele simplesmente fez uma manifestação e é curioso. Eu vou fazer alguns comentários, principalmente em relação à manifestação daquele senhor do... Por que ele fez a manifestação do Dia do Trabalho na véspera? Mas é que tá, exatamente porque assim, ele faz apenas a sua participação protocolar e vai embora, porque ir lá seria uma espécie de trabalho, é o que me parece. Porque a função da liderança está em contato com o seu povo, aqueles que ele lidera. Primeiro, ele não lidera mais ninguém. Ano passado estava vazio. Esse é o ponto. Ele já não lidera mais ninguém. Segundo, qual é o tipo de trabalho que ele pode fazer no dia de trabalho, sabendo nós que ele não gosta dessa expressão. Ou desse bandiga. Mas ele não tem o que fazer ali. Então, para mim, é uma certa coerência. Fugiu das manifestações, é óbvio que ele fugiu das manifestações, porque ele está recebendo uma orientação do Sidônio em fazer duas coisas. Primeiro, não tenha contato com o povo, porque você vai ver a realidade do povo acerca de você. O povo não gosta mais de você. Você apenas é uma capa que está sendo usado por uma série de indivíduos para preservar esse conjunto de ações marginais que estão acontecendo no Brasil. Primeira coisa, o Sidônio diz isso. Segundo, tudo que você falar, joga para o Bolsonaro. Ao ponto de, como a Janaína falou, ele mentiu acerca do que ele estava falando das ações para o empreendedor. Isso é mentira, como todas as outras mentiras que ele fez. Ou então, isso é que eu fiquei chocado na notícia que saiu no estado de São Paulo, que se apresentou como Raquel. Porque ele disse assim, o presidente da República afirmou que no governo dele, não. A frase dele é que o governo dele é que fez a descoberta. Não foi no governo dele que foi feita a descoberta do crime. Foi
ele disse que o governo dele é que foi atrás para descobrir a fraude. Agora, não é possível que teve que ficar 2 anos e meio com sendo o seu ministro um dos responsáveis por verificar essa fraude e não quis ver, porque ele fez de conta que não, eu não tive acesso, fiquei surpreendido com a dimensão. Como que ele vai ficar surpreendido com a dimensão, que era uma coisa tão óbvia? Mais um detalhe, eles são tão caras de pau que eles serão restituídos todos e nós precisamos de tempo, eu acho que foi o Lupe que falou isso, para verificar aqueles que são legais e ilegais. Como verificar aqueles que são legais e ilegais que foram descontados? Porque a legalidade se daria pela autorização. Então eles vão ficar verificando aqueles que autorizaram, mas eles não colocam à mesa a maneira como eles autorizaram, como que foi informado, porque foi informado o que teve, se é que teve alguém que autorizou. Isso por si só já significa que deveria cancelar tudo, restituir todo mundo. Não precisa de tempo para saber o que é legal e ilegal, partindo do princípio daquele que autorizou, porque a autorização pode ser dada sem ter tido informação nenhuma. Só dizer, olha, cara, eu tenho uma associação aqui que vai te dar assistência jurídica. O que o cara faz? Pô, não tenho dinheiro para pagar advogado. Advogado fala tudo em latim, com todo respeito ao advogado, exatamente para que a gente possa cobrar mais caro a consulta. Eu não tenho dinheiro para pagar a consulta. Então, uma associação é legal. Tem um detalhe. A Ana foi feliz, eles são sindicatos, eles se comportam como sindicatos. Mas o pior de tudo é que me parece que foram criadas associações ad hoc naquele momento para dizer que estão querendo auxiliar os trabalhadores, ou melhor, os aposentados. Então é gente que diz, não, vamos fazer o seguinte, parece que criou uma sopa, um sambinha aí, eu quero entrar nessa dança. E criar, parece que tem algumas lá que são apenas associações para dizer assim, olha, vocês vão ter... tem beneficiário fictício, né? Então eles criaram esse tipo ad hoc, ou seja, naquele momento apenas para aquilo. E não é uma, foram dezenas. E aí vem um cara como o Lupe, pergunta pro Milton Cardoso, eu tô louco para pegar o editorial do Milton Cardoso falando sobre o Lupe. O que é que ele tem para falar pro Lupe? E o Lupe vem com essa cara de pau dizer que ele não sabia. Ah, não, eu não sabia. Então, são duas uma. Ou ele está envolvido, ou ele está passando a mão na cabeça de ninguém, ou ele é um incompetente. Das três, melhor. 3, 1. Das 3, ele deveria ser afastado imediatamente. Por que ele não é afastado? Porque o presidente da República sabe que se ele for afastado, e aí o PDT, que é a esquerda, um segura a mão do outro. Se o Lula afastar ele, eles vão dizer, então a partir de agora a gente não está mais do teu lado. Não significa que eu vou ficar do lado da oposição bolsonarista, mas vai ser jogado para a plateia por pautas específicas e não em bloco com o governo Lula. 13 deputados é pouco? Não é pouco. Um deputado é suficiente para barrar, para bloquear, para fazer o que quer que seja. Ter 13, seguindo as diretrizes do partido, aí eles já botaram o Lula contra a parede, o que mostra que o Lula, além de não ter base, não tem discurso, perdeu toda a capacidade de governar. Ele simplesmente é uma marionete. Olha que coisa maravilhosa. Vem um cara que tem a arrogância de dizer que nunca antes na história do Brasil alguém foi tão bom como ele, ficar estabelecido que ele é apenas uma falcatrua e uma marionete nas mãos de alguém. Quem é esse alguém que hoje eu fico me perguntando? Quem são essas pessoas ou essa pessoa? É o Dirceu? É possível que seja, porque está voltando à tona. Mas eu acho que é alguém muito mais barra pesada que o Dirceu. Eu não sei quem é. Eu queria saber da Lady Gaga. Será que não teve sucesso o evento hoje do 1º de ontem? Será que vai ter assim caravana dos metalúrgicos lá na primeira fila vendo Lady Gaga? É possível. Com o dinheiro dos aposentados, pagando os ônibus. Vai ter lá na Lady Gaga. A Erika Hilton falou isso mesmo, alemão? Você está mentindo? Falou? Você mandou, não, tem que pôr não dá para pôr, né, o corte, né? Não tem como pôr só a voz dela. Eu queria ouvir a voz dela dizendo que o Dia do Trabalho no Brasil foi prejudicado pela Lady Gaga. A Lady Gaga, ela obnublou o Dia do Trabalhador. Aliás, falando em obnublar, hoje eu vi a capa da revista Piauí. A Piauí, que é a versão brasileira da New Yorker. A Piauí, a capa da Piauí deste mês é esta, escrito Anistia Já, e aí você vê, né, a fauna que eles colocam. Eles colocam o Bolsonaro, do lado do Hannibal Lecter, o Voldemort, o Mussolini, a Cuca do Sítio do Pica-Pau Amarelo, o Tarcísio de Freitas, a Malévola, o Nosferatu, Carminha. Ou seja, ele coloca um monte de vilão, né, como se a anistia
é uma coisa para liberar vilões. Eles põem até o Osama Bin Laden aí, que é apoiado pelo governo do PT, né? Exatamente. O Osama Bin Laden, ele põe os irmãos Metralha, né? Esquecendo que o Petralha sai dos irmãos Metralha. Então, assim, não dá para entender um troço desse, até mesmo porque a anistia não tem nada a ver com isso. Mas tá aí, ó, a capa da Piauí, né? Você imagina, se na época da eleição a gente não podia falar que o Lula era amigo do Maduro, que o Lula era amigo do Daniel Ortega, se a gente não podia falar a verdade do Lula, agora a imprensa de esquerda, ela deita e rola, né? Ela faz o que ela bem entender, como a gente está vendo aí na edição da Piauí, né? Olha que beleza. Quem que lê esta porcaria aí? Não precisa ler. O que a gente vê por essa capa é que nesse cangaço brasileiro que nós estamos vivendo hoje, na Vila Sésamo e no próprio sítio do Pica-Pau Amarelo, a turma da Cuca, do Mula Sem Cabeça e do Boitatá já sitiaram lá, e até Emília, que de batom na mão, né, está presa, a dona Anastácia presa. Então é exatamente isso que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo não um estado de exceção, mas um estado de sítio. E o refém somos nós. O único estado de sítio que pode ter no Brasil é o estado de sítio de Atibaia, né? Esse estado de sítio não dá punição nenhuma. Mas eu realmente fico espantado, né, com a ousadia. A esquerda é muito ousada. Não, e eles podem fazer fake news à vontade. Aí vem aí o ministro do TCU, Haroldo Cedras, reclamar que as pessoas que ocupam cargos públicos estão expostas a fake news. Não quer ser pessoa pública? Sai do TCU, porque não aceita crítica. Como dizia o Alexandre de Moraes antes do poder, né? Não quer ser criticado, não saia de casa. Não sabe brincar, não desce pro play. Sai do TCU, não seja essa figura pública. Agora, não venha querer regulamentar e problematizar as redes. É sempre o mesmo discurso. Ele vai e diz assim, nós estamos sendo vítimas da fake news desses jornais, só que agora eles estão indo além. Já não é mais as redes sociais. Eles estão dizendo assim, nós, em função de uma necessidade de regular a informação para não ter fake news, nós vamos pegar as redes sociais, vamos pegar os jornais também. Porque nesse episódio do INSS, até a mídia tradicional não está tendo como não falar a respeito disso. E está sendo muito dito, que, inclusive o seguinte, que o governo tentou jogar isso no colo do governo anterior, porque a fraude inicia em 2016, se não me engano. 2016 é Dilma, né? Isso exatamente. E aí, quando vem o final do imposto sindical, que essas belezuras de sindicatos ficam sem receita, eles aperfeiçoam esse golpe, né? Como nós falamos ontem, nós temos pessoas de esquerdas infiltradas em todas as esferas públicas, pessoas concursadas, inclusive, mas isso vai e toma uma proporção enorme a partir de 2023, e os beneficiados dessa fraude são os sindicatos que apoiaram e apoiam o governo Lula, apoiaram em 2022 e apoiam o governo Lula, ou seja, não dá para passar pano, nem a mídia tradicional que é vendida para o governo não tá se calando. Não, eu assisti algumas coisas, falando inclusive isso, que hoje, no dia do 1º de maio, ele não ia por esse motivo, porque ele está numa saia justa enorme, e porque também estava morrendo de medo, que é um medroso, um covarde, de estar esvaziado, como estava no passado, a manifestação do Dia do Trabalho, que não tinha ninguém. Escuta. E você aí, já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotas. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.